hein? Na Professora escola, de boné, descolada. Não, eu vou tirar esse boné, peraí. Não, ué, pode dar aula de boné, ué, não tem problema nenhum com boné, não, ué. Não tá nem tão horrível. Peraí, gente, explodiu alguma coisa no bar. Cadê a galera? Pronto. Ué, Aí, muito melhor. amanhã. Porque a gente estava na aula com a Adriane até agora. Ah, vocês estavam na Adriane? É, eu Sim, estou terminando de fazer o trabalho. Ah, aí atrasou? a gente resolveu aproveitar, né, mais um tempinho para adiantar, na verdade. Ah, que bom, então. Que bom. É, Adriane é boa, que tudo que você pergunta para ela, ela já sabe de cor. Tem que estudar para dar aula, né? Porque ela já sabe as leis todas de tudo ela sabe de cor. Graças a Deus, tudo que eu preciso eu pergunto para ela e ela ajuda a gente muito. Beatriz, estou com problema na internet, está caindo. Ô, Bia, não, beleza, vai tentando aí dentro da medida do possível, acompanhando aqui. Eu vou até aproveitar para fazer uma revisãozinha da penúltima aula, né? Travando demais? Ah, que pena. Ah, tem dia que a internet Até que aqui em casa eu não posso reclamar, o meu é Oi Fibra. Todo mundo que está com Oi Fibra está satisfeito. Boa noite, Ale. A Ale falou que a internet dela lá na roça também está boa, né? Eu acho que a Oi Fibra é a Jubá. O dia que o cara veio aqui em casa, estava com 220, 208, estava bem rápida. Mas e não é todo lugar que tem a Oi, né? Não é você querer colocar a Oi na sua casa. Depende do. Eu tenho uma que vende, se alguém tiver interesse, tem que saber a localização. Acho que ampliando lá para o centro, tem mais alguns lugares. Todo mundo é um preço só, eu pago R$ 99,90. Mas a internet é boa. Raramente acontece algum problema, né? Aqui em casa também é essa, Oi Fibra, telefone, é 200, mas o dia que o cara veio aqui, teve um dia que ele veio aqui, Lara, a minha estava 228, e aqui embaixo, perto aqui, eu estou perto do roteador, aqui o meu pega 5G, só lá em cima na cobertura que não pega 5G, aqui a minha internet eu baixo um Netflix com 2 minutos, filme inteiro, assim, coisa mais incrível, né? Mas tá bom. Pessoal, só antes da gente começar aqui, eu coloquei lá no grupo agora à tarde, não sei se vocês viram, porque eu também dei aula agora no primeiro horário, lá no Felipe Balbi, né, a Patrícia confirmou, mas ela falou que já tinha falado com algumas meninas hoje mais cedo, o pessoal que ela está conversando lá no privado, né, e amanhã cedo. Hein? tô querendo mandar um bar. Quem que Tô querendo parar pra mim aí. Alguma de vocês interessa? que é? Uai, entrou um homem aqui, o único homem nosso é o Gustavo. Era meu microfone. Ah, tá. Estava ligado. Aí a Patrícia amanhã, ela vai, porque hoje não, ela estava dando aula, a diretora lá da Ana Maria só está lá de manhã, a Patrícia deu aula hoje os 4 horários, mas amanhã ela tem janela lá no ângulo, aí ela vai ligar, se for o caso, amanhã ela vai lá na Ana Maria. Mas o Cleito, ele também é estagiário lá na Ana Maria, então ele já conversou com a Delaine, como é que chama a mulher lá, gente, pelo amor de Deus? Deixa eu ver como é que a mulher chama, tô doida. Adelina. Conversou com a Adelina, aí o Cleito, que é meu estagiário, né, conversou com a Adelina, aí a Adelina falou assim, não, pede a Patrícia para me ligar, mas aí hoje houve uma questão de horário, porque à tarde a Adelina não está lá, então amanhã a Ana Maria também, se Deus quiser, vai estar liberado, né? Então a gente vai avante aí com tudo. Pode falar. A Secretaria de Educação autorizou?
A Autorizou, secretaria autorizou? autorizou, mas autorizou no seguinte sentido, autorizou para os diretores que estão querendo, né? Ela não autorizou para todo mundo, não. A Márcia, porque eu acho que até a Nicole, que estava lá na época que a gente fez um trabalho lá na Felipe Balbi, a Márcia ficou apaixonada. Então, a Márcia correu atrás para a gente, da mesma forma que a Adelina está correndo atrás para a gente. Então, aí vai depender, né? Das diretoras, né? Mas tanto a Ana Maria quanto a Felipe Balbi é uma escola porque ela é um centro, né? E uma tem fundamental, a outra tem educação infantil. E o Cleito tinha falado para mim, Eu tô perguntando todo dia. porque ontem a Tereza ligou para a secretária de Educação, só que a Débora ainda não tinha resposta para dar a ela sobre o estágio. Aí eu vou ela para ligar amanhã de novo. Mas a Márcia já teve a liberação, talvez porque a Márcia que está interessada também nos estágios, né? E eu acho que a Adelina também, porque o Cleito falou comigo que as professoras estão indo dia sim, dia não, e que elas estão gravando vídeo, estão fazendo material lá na escola, porque agora o material é feito pela escola, né? Não mais aquele material da prefeitura. E que ele está trabalhando muito, está sem tempo para nada, então é uma questão de visão, sabe, gente? Assim, muito dentro daquela conversa que nós tivemos, né? Tem diretor que vai querer, tem diretor que não vai, tem professor que vai querer, tem professor que não vai. Mas isso sabe, porque quando vocês estavam lá no Raul, lá atrás, né? Vocês lembram de um tanto de professor que não queria que vocês fizessem estágio na sala deles? Então, isso não é novidade, não. E a pessoa não muda por não, ela continua sendo o que ela é mesmo. Ela não gosta de estagiário, está na pandemia, continua não gostando, né? Mas eu acho que a Márcia foi a primeira, né, a manifestar o interesse, foi a primeira a conseguir, porque ela já avisou para a Patrícia que está liberado. E também, olha só, galera, a Márcia não ia colocar o negócio dela na reta, não, entendeu? Ela não ia fazer nada sem autorização, não. Mas não vão ficar escafunchando e enxergando problema, não. Liberado, não vão ficar com energia negativa, não, porque só piora, né? A Márcia também não ia fazer nada sem autorização, não. Uma escola central daquela, com visibilidade que tenha, ela não ia colocar, fazer uma coisa da cabeça dela, né? Então, com certeza, até porque ela demorou para responder a gente, né? Ela não autorizou no mesmo dia, não. A Patrícia foi lá, aí foi até o dia que a Amanda falou, que eu descobri que a Amanda estava lá. Oi, eu cheguei aqui, gente. Tô bem, hein? Tô viva. Uai, por quê? Caí de moto, Monique. Tava no hospital até agora. Você caiu de moto, minha filha? Aonde? Dirigiu ou bateu? A Carolina dirigindo. Tinha óleo na Ah, pista. Aí a aonde gente você tá? derrapou. Lá na Beira Rio. Ah, meu Deus do céu. E a Carol? A cara tá bem. Ela machucou só a perna. O capacete saiu, eu bati a cabeça. Eu tava lá fazendo ressonância, vários exames. Que isso, Amanda? Então foi um tombo sério, ai? Não deu nada, não. Fiquei com muita dor na cabeça, mas não deu nada, não, graças a Deus. Mas no hospital? Uai. Não, então quem sabe agora vai acertar seu miolo. Vai ver, né? Vamos ver. Ô, Amanda, só para a gente fechar esse assunto aqui, tem quantos dias que a Patrícia pediu a liberação da Márcia, que ela ficou de dar resposta para a gente? Já tem uma semana, mais ou menos? Mais de uma semana. Porque as meninas estão aqui perguntando se a secretaria autorizou, eu estou falando que a Márcia correu atrás para nós, só que ela não deu a resposta imediato, não. Ela demorou um pouquinho para responder que estava liberado. Então, eu acredito que ela tenha pedido essa autorização, né? Eu estou Pediu perguntando, sim. eu estou Ela perguntando, pediu? esse mesmo falou que ainda não tinha autorizado, que estava entrando em contato, por isso que eu estou perguntando. Quem que é? Peraí que deu uma interferênciazinha, eu não ouvi, não. Eu estou perguntando porque a Patrícia que estava entrando em contato com a Débora, não sei o que, e ainda não tinha contato, por isso que eu perguntei. Eu acho que a Patrícia não fez contato com a Débora, não, Bia. Pelo menos que a Patrícia tenha falado, não. Ela A fez Patrícia sim, fez? fez.
Eu conversei com a Patrícia. Ah, tá. E aí a Débora não falou nada com a Patrícia, não? Ficou de dar o retorno, ela ia entrar em contato de novo. Aí eu não sei do que deu, entendeu? Aí tá falando do Eu nem estágio. sabia que a Patrícia, não sei, é muita informação. A Patrícia manda 500 áudios, 500 mensagens, que ela tá doidinha. Ô, Amanda, só para a gente fechar. Aí a Márcia demorou uns dias, não foi isso? Isso. O que ela falou comigo essa semana foi que já tem alguns nomes lá e que ela tá só esperando para ela arrumar as turmas e os horários para liberar. Ela falou com a Patrícia hoje, precisamente, que ela vai colocar uma estagiária em cada turma, mas ela tem muitas turmas, né, de manhã e de tarde, a gente deve ter um bom retorno lá no Felipe. E lá é uma gracinha, né? Quem Lá for é para ótimo. vai ficar muito, muito bem servido, né? Mas tá bom. Então, vamos agora a gente fazer aqui, que eu quero a participação da nossa cinéfila oficial, e depois a gente pode voltar a falar de estágio. Mas o mais importante é a gente acreditar que vai dar certo, e se não der certo com uma, nós vamos partindo para outra, né? E vocês juntos aí para poder conseguir, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui para apresentar, que eu vou aproveitar, pessoal, e já vou fazer uma revisão, porque na semana passada, né, eu passei mal, e aí eu já vou fazer uma revisão da semana passada, entro no hoje, e aí a Prix vai dar uma palhinha para nós, né, Prix? Sim, ô Monique, deixa eu te falar. Eu até passei um slide para a Bia, mas a Bia não ia conseguir, aí eu passei para a Júlia. A Júlia pode passar o slide aí ou você vai passar o seu primeiro? Eu vou passar o meu primeiro, porque aí depois, o meu eu não vou demorar, não, aí depois a gente fica por sua conta. Ah, então tá bom. Tá bom? Não, Eu eu fiz um- vou ser a primeira, porque eu sou a primeira, não. Eu vou ser a primeira, porque eu fecho o conteúdo e depois a gente fica no filme, tá bom? Tranquilo. Porque esse filme aí, ele dá margem a muita conversa. Aí eu já fecho a parte, tá bom? Tá Aí bem. depois você entra. Tá ótimo. Tá certo. Então, olha só, pessoal, vamos lá, porque é muito interessante, sabe? Nossa, eu gosto muito desse conteúdo, porque a gente entende muita coisa que vão acontecendo, né? Então, rapidamente, bem brevemente, a Prix, que vai ser a professora do dia, mas rapidamente lembrar que a gente vivia uma economia agrícola, era um momento artesanal, as primeiras empresas vão lá na Alemanha, lembra da Revolução Industrial, para a gente chegar nas empresas que a gente tem hoje e que estão realmente vivendo um momento muito difícil. A moveleira está sendo uma exceção, né? As empresas de móveis aqui de Ubá estão trabalhando muito, estão vendendo muito. As pessoas estão em casa, começaram a sentir a necessidade, né, de arrumar a casa, de uma coisa que estava ruim, o outro que precisava melhorar, não estão gastando dinheiro para ir a show, não estão gastando dinheiro nos bares, realmente resolveram arrumar a casa, e isso está sendo muito bom para a economia aqui de Ubá, porque graças a Deus as empresas estão trabalhando, né? Mas há um e porque as organizações existem, então todo mundo empresa, o objetivo maior é ganhar dinheiro. Não tenham dúvida disso, né? Ah, eu tenho um amor pela educação. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Eu tenho um amor pela educação, eu gosto de gestão. Meu sonho é montar uma escola. Ok, montar uma escola, mas com o objetivo de ganhar mais dinheiro do que se eu fosse professora, né? Então, todas as empresas, todas as organizações existem, e aí a gente vive um momento seguinte, né, que a competitividade do preço, ela está muito grande, então as empresas têm que ser muito eficientes. Para as empresas serem muito eficientes, os profissionais têm que ser bons, né, os funcionários têm que ser muito bons, a cobrança muito grande, né, gente, os clientes todos muito exigentes. Então, seja qualquer instituição, seja uma escola, seja uma empresa de móveis,
O objetivo é financeiro, o objetivo é atender os clientes da melhor forma possível, e para isso, as pessoas têm que estar treinadas, né? Então, eu mostrei para vocês na aula retrasada a questão do taylorismo, foi a grande invenção, que foi a divisão da tarefa, porque ensinar uma pessoa a fazer um guarda-roupa realmente é complexo, né? Imagine vocês quantas peças tem um guarda-roupa, mas ensinar as pessoas a fazer uma pequena parte desse guarda-roupa, quem corta, não fura, quem fura, não prega, quem prega, não monta, quem monta, não pinta. Então, eu dividi, e é muito mais fácil. Isso é uma lógica que a gente pode ser usada com criança, com adulto, e em tudo que a gente vai ensinar para uma pessoa. Você não ensina tudo de uma vez, você ensina por partes. E isso foi descoberto, primeiramente, na indústria, para depois chegar na educação, né? Então, Taylor, ele foi um grande administrador, a teoria dele é famosa no mundo inteiro, porque ele que fez chegar no momento do filme, né, que é a grande questão que a gente quer trabalhar, porque a divisão da tarefa torna o homem cada vez mais mecânico. E isso, sabe, assim, não tem o que querer, porque eu estou falando com vocês da Revolução Industrial, do século XIX, e se vocês entram numa empresa hoje, o processo continua da mesma forma, né? Então, é a divisão das tarefas, cada um faz uma parte, aumenta a produtividade, uma subordinação enorme, porque, olha, ali, ó, tem que fazer, tem que produzir, tem que acontecer, então é bastante complexo isso, né? A gente precisa, mais do que máquinas, a gente precisa de seres humanos. Falei para vocês que é uma administração muito forte, mas para quem já viu o filme também sabe disso, né? Tudo cronometrado e continua sendo cronometrado até hoje. E disse para vocês na nossa última aula que se tudo estava ruim, podia piorar ainda, né? Porque o Taylor, ele fez a fragmentação das tarefas e o Ford, ele colocou a esteira rolante, né? Então, funciona exatamente dessa forma, né? Eu acho que a Lide até falou no dia, eu já trabalhei na embalagem, né? Então, se vocês entrarem na fábrica hoje, vocês vão perceber que ele continua da mesma forma, um passando para o outro e a esteira rolando, né? A esteira, ela começa mais devagar de manhã, isso em todas as empresas, tá, pessoal? Ela começa mais devagar, na hora que o corpo aquece, que as pessoas, que de manhã a gente está meio dormindo, né? A grande maioria das pessoas está meio sonolenta. Na hora que você desperta, eles aumentam a velocidade da esteira, e aí a produção fica cada vez maior, né? Então, o Ford, ele fez isso, né, lançando o carro Ford, né, que existe até hoje, só que ele queria maior produtividade para que as pessoas tivessem maiores salários e pudessem consumir mais, né, porque quando se trabalha por produtividade e que ganha proporcional ao que você produz, o ser humano, ele é movido, muitas pessoas, né, não todas, mas muitas pessoas são movidas a dinheiro. Então, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais, né? Eu me lembro que em 2007, 2008, eu trabalhei para a Tecil, daqui de Ubá, e a Tecil, nesse momento da história, olha só, em 2007, a Tecil tinha 11 lojas em Belo Horizonte, 11 lojas em Belo Horizonte. Eu ficava aqui em Ubá, nesse momento, na FAGOC, eu tinha 12 aulas na FAGOC, eu ficava aqui em Ubá segunda, terça e quarta, quinta-feira ou sexta-feira eu ia para Belo Horizonte e voltava no sábado à noite. Fiz isso mais de um ano na minha vida. E naquele momento da história, né, nossa senhora, era cansativo, mas eu gostava, era muita novidade, trabalhando em BH, foi uma experiência muito bacana. E o Delfim, na época, né, ele tinha 2 apartamentos lá em Belo Horizonte, um que ficava as meninas e um apartamento que ficava os meninos, né. E eu lembro que as vendedoras, né, ele tinha 11 lojas, no centro, Santa Luzia, Betim, Contagem, Barreiro, enfim, Santa Luzia, eram 11 lojas. E o pessoal, as vendedoras, galera, uma grande briga que a gente tinha é que elas não respeitavam o horário de almoço, vocês acreditam? Por que elas não respeitavam? Porque elas queriam vender.
Elas queriam almoçar, né, porque cidade grande já todo mundo, ninguém vai em casa almoçar, né, isso já era, em 2007, isso já era aconteceu, tinha o ticket, né, a galera aqui de Ubá não tinha o ticket, não, mas lá em Belo Horizonte todo mundo tinha, e o pessoal tem que fazer 1 hora de descanso, né, e na verdade os vendedores, eles queriam, ó, almoçar na marmita que chegava ali na hora já, ou trazia de casa, e já voltar para o salão, né, eles chamam muito, usam muito essa expressão, o salão é onde as vendas acontecem, né, então era a forma de ganhar mais dinheiro, né, se eu fizer 1 hora de almoço, enquanto eu estou lá descansando, entra um cliente, né, e eu vou perder essa venda. Então, o Ford, ele fez isso muito bem, ele acelerou a produção, mas pagando melhores salários, porque ele entendeu que as pessoas produziam, mas também elas consumiam, né, então, se eu consumo, eu tenho que ter dinheiro para poder consumir. Então, isso fez, assim, que as pessoas virassem quase máquinas mesmo, né, um processo mais arrojado e rápido, né, então a padronização dos produtos, tinha que produzir muito, né, então a questão da hierarquia também, né, aqui a Prix vai falar um pouquinho para a gente, e aqui eu mostrei para vocês na aula passada também, né, a esteira, um processo, e é assim que funciona, né, vai montando, e lá no final sai tudo pronto, né, então é algo que a gente precisa pensar realmente, né? Aí eu chego aqui na parte nova, tá? Um pouquinho mais de atenção agora, porque eu estou na parte nova, que eu não falei com vocês no último encontro, na nossa última aula. Então, com o passar do tempo, a administração científica começou a ter os problemas. Por quê, pessoal? A gente até conversou, eu acho que a Amanda até citou o exemplo da mãe dela, né, que já trabalhou em processo produtivo pesado, a cobrança é muito grande. Quem trabalha na produção hoje, pessoal, até a hora que você vai no banheiro é vigiada. Você vai no banheiro, na hora que você chega, você vai, na hora do café, né, e você quase que vai no banheiro na hora do almoço. E se pedir muito para ir para o banheiro, sair, já começa a complicar. É um processo bem duro, bem rígido, né, mas enfim, a gente sabia, a gente imaginava que 1 hora o desgaste iria acontecer, não é? Porque a gente trabalha em ritmos pesados, por exemplo, professor, na época de postar o material, na hora de corrigir as provas, tudo bem, mas você trabalhar em ritmo pesado, aquela cobrança ali, aquela pressão todos os dias, por incrível que pareça, mesmo sendo um serviço operacional, né, que você não pensa mais, você tira daqui, põe ali, tira daqui, põe dali, aquilo cansa, esgota, né, esgota o ser humano. E aí, os problemas começaram a acontecer, por quê? As pessoas muito estressadas, gente, estresse é sinônimo de conflito, estresse é briga, as pessoas muito cansadas, as pessoas muito estressadas, o ambiente profissional começou a ficar um inferno. E é normal que isso aconteça, né, pessoal? Porque o cansaço, o estresse, o desgaste físico, ele derruba o profissional. Hoje, eu dou um exemplo para vocês, a hora extra. Todo mundo quer ganhar 1 hora extra, porque a hora extra você ganha 50%, 60%, 70% a mais, dependendo se for domingo, se for feriado, dependendo da sua convenção coletiva. A hora extra, ela é mais cara, né? Não sei, eu estou vendo a fotinha da Elisandra aqui, a Elisandra trabalha 12 por 36, mas eu não sei se lá no asilo tem essa questão hora extra também, de pagar hora extra, de receber hora extra. Molika, Hein? trabalho 12 por Oi. 36, mas não. Você não está 12 por 36 mais não? Não, eu trabalho de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia, tem muito tempo já. Que bom, eu estou na lembrança ainda de você 12 por 36. Lá no asilo tem possibilidade de hora extra, Eli? Assim, costuma, quando precisa de algum funcionário falta e alguém precisa dobrar, né? Tipo assim, trabalhar 3 dias seguidos, eu acho que eles pagam sim. Eu nunca fui fazer, não, por falta de tempo mesmo, por cansaço, por causa da faculdade. Mas eu acho que A Júlia está falando sim. que na Itatiaia tem. Sim, na Itatiaia tem muito, com certeza. Tem época, né?
Mas, ô Eli, você já ouviu alguém comentando assim, fazer uma hora extra para ganhar um pouco mais? Já, com certeza, pegar outro plantão, fazer um plantão para o colega, para receber, às vezes, do colega, às vezes, vamos supor assim, hoje é meu plantão, e é um sábado e eu tenho um casamento para ir. Eu pago para o meu colega fazer para mim, lá tem muito disso. Pois é, mas só que derruba o funcionário, né, Eli? Você pega um plantão, você trabalha direto ali, você ganha o dinheiro, mas o cansaço depois você demora para recuperar, concorda comigo? Nossa, e lá um plantão de 12 horas é puxado, é muito cansativo. Mas tem gente que quer, né, Eli? Porque ela precisa do dinheiro Sim, para pagar aluguel, sim. e Tem vira, né? gente E trabalha no hospital, trabalha no asilo também, né? Isso, tem gente que sai do asilo e vai fazer um plantão noturno, trabalha o dia todo, vai fazer um plantão noturno, ou vice-versa. Com certeza. O dinheiro em primeiro lugar, né? Mas só, pessoal, o que acontece? A pessoa precisa, gente. Ela tem filho, ela tem conta para pagar, ou ela vai casar, ela está construindo aquele momento ali. Mas esse serviço em excesso, como a Prix vai falar do filme, ele é muito cansativo. Eu fiquei muitos anos, pessoal, dando aula na pós-graduação. Muito, 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 muito tempo mesmo. E eu vou falar a verdade com vocês. Além do dinheiro, que a pós-graduação, claro, que paga melhor, e a gente não tem vínculo empregatício, né? Eu estava em Juiz de Fora, estava em Itaperuna, estava em Muriaé, aqui em Ubá. Dava aula nesses 4 lugares. E a grana é legal, não vou ser hipócrita de dizer que não. E fora daqui também, eles pagam gasolina, pagam hotel, paga isso, paga aquilo. Acaba que a gente também curte esse. Não, é legal, né? Eu sair daqui para dar aula em Juiz de Fora, é legal, tem tanta gente boa lá em Juiz de Fora, eles vão me chamar, né? Então, tem um prazer nisso também. Mas do ano passado para cá, gente, e aí a semana que eu dava aula na pós, eu ficava doida mesmo, né? Porque é muito cansativo, porque a aula na pós é um dinheiro que você ganha, mas é sábado e domingo. E aí eu ficava muito cansativo, muito cansada mesmo. E depois, no decorrer da semana, eu ia recuperando. Elisandra, você sabe que eu comecei a demorar muito a recuperar, sabe? O cansaço que eu tinha no final de semana, ele se estendia muito. E aí eu diminuí e tal, e depois veio a pandemia também, uma série de questões, né? Então, é isso que eu estou falando, gente, das pessoas naquele momento da história que se repete hoje, né? Olha que coisa, né? Nossa, incrível. É um cansaço muito grande. Imagina, por exemplo, a Eli, pegar a Elisandra de novo como exemplo, com uma colega que trabalhou o dia inteiro no asilo, saiu do asilo, fez um plantão de 12 horas no hospital. Essa pessoa, gente, com certeza é uma pessoa estressada, né? Se for verdade, Eli, você pode confirmar. É uma pessoa cansada, é uma pessoa que se irrita facilmente, né? Então, porque a gente, quando tem uma noite mal dormida, quando você passa alguma situação que você perde o sono, que você, não sei o quê, o outro dia, muitas vezes as pessoas falam assim, eu dormi mal essa noite, hoje eu não sou ninguém, né? Ninguém. Esse termo é muito usado. Enfim, o que aconteceu? As pessoas entraram, naquele momento da história, num ritmo de trabalhar muito. E como a opção delas de trabalhar na indústria era muito melhor do que trabalhar na roça, no campo agrícola, com certeza, né? A Laura está falando aqui, os erros da exaustão, né? No trânsito, né? O cansaço, aquelas pessoas que dormem, né, Laura? O caminhoneiro, né? Você deve saber muito bem disso, viaja, na hora que vem, nossa, arrebenta, né? Então, esse estresse, pessoal, causou muitos conflitos. O pessoal estava ganhando dinheiro, o empresário estava produzindo, né? Mas o conflito estava aí que veio, né? A questão de relações humanas, umas perspectivas mais humanizadas para a empresa. E rapidamente eu vou contar um caso para vocês de um autor que eu admiro muito, que é Elton Maio, que ele fez a primeira experiência da descoberta do psicológico. E olha que interessante a descoberta dele. Olha só, gente, eu estou falando isso do início do século passado, tá? O Maio, ele era um psicólogo, né, e aí ele começou a perceber que as pessoas estavam super estressadas, super cansadas, e claro, gente, claro, olha só, se, pegar a Elisandra de novo,
Se a Elisandra está cansada, estressada no asilo, a tendência é que ela chegue em casa cansada, estressada. E aí ela vai se estressar com pessoas que amam ela, com pessoas do convívio familiar, mas é porque é difícil, né? A gente fala assim, não, tem que separar, mas nós somos um só. Tem carne aqui, tem osso, tem sangue, né? Então, fazer essa separação é difícil. E não é porque Elisandra saiu do asilo, chegou em casa, que ela renovou. A gente faz isso com um banho, a gente faz isso com uma comidinha, mas não é tão simples assim. Às vezes a gente carrega esse nervoso para lá e para cá, né? Carrega o nervoso da faculdade para o trabalho, carrega o nervoso do trabalho para casa, aí briga com o namorado, coitado, que não tem nada a ver com a história, mas por quê? Porque a gente vive um mundo muito cheio de emoções, né? E aí, o El... Molica, o ano passado eu vivi essa loucura de trabalhar 2 empregos e fazer faculdade. Eu não aguentei, não. Eu fiquei um ano assim, eu quase que adoeci. Eu trabalhava de manhã no asilo, saía do asilo, eu tinha 45 minutos para almoçar e chegar no SESI. Saía do SESI, passava em casa, tomava um banho, tinha 1 hora de intervalo do SESI para a faculdade. Foi um ano assim, quase que eu adoeci, eu não aguentei. E provavelmente, você também teve uma perda nos seus relacionamentos, sejam com seus Nossa, com com sua certeza. filha, porque Aham. é isso mesmo, né? Embora a cobrança, né? Demais, demais. Porque, assim, era durante de segunda a sexta nesse ritmo, chegava sábado e domingo. Eu tinha as atividades da faculdade para fazer, as obrigações de casa e tudo mais. Então, assim, emendava uma coisa na outra. Aí eu falei, não, quando completou 1 ano que eu podia renovar o meu contrato no SESI, eu agradeci muito a Germana e falei para ela, não tem condição. Mas fiquei 1 ano, sabe? O contrato que eu assinei, eu cumpri. Mas não peguei outro contrato, não. E foi muito bom, Elisandra, porque de Foi. 1 ano para frente, se você continuasse em tese, claro que você teria outros aprendizados, mas não tanto quanto você teve no primeiro ano, porque no primeiro ano, cada dia era uma novidade, cada dia era um desafio. E graças a Deus, você teve a possibilidade de abrir mão, né, por questões do apoio familiar, assim, cada um tem uma história diferente. Agora, tem pessoas que não conseguem abrir mão, né? É verdade. Ela quer mais um para sábado, né? Porque ela realmente ela é arrimo de família, tem uma pessoa enferma em casa, que tem um gasto muito grande. Então, assim, cada um tem uma história. O que a gente precisa saber, Amanda falando, emprego, 2 empregos, realmente é muito cansativo, né? E assim, gente, é o ônus e o bônus, tá? Eu vou ter, eu tenho 2 empregos, eu tenho um emprego e um estágio, né? Vamos continuar com a história da Eli, que veio para a pauta aqui. Eu tenho um emprego e um estágio. Com certeza, eu melhoro um pouquinho o meu poder aquisitivo, né? Me dá o luxo de, eu vou pintar meu cabelo, eu vou comprar uma coisa e tal. Mas o desgaste disso ao longo do tempo é grande. E chega ao ponto das pessoas entrarem no que a psicologia chama hoje de doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa sente e ainda tem um problema, que a empresa nem acredita. Um dia eu estou com dor de cabeça, outro dia eu estou com dor no estômago, outro dia eu não estou me sentindo bem. Mas é por quê? É porque o estresse, a pressão é tão grande que ele atinge em cada um, de forma diferente, aspectos da sua saúde, né? Então, realmente, é muito complicado. Mas aí, pessoal, só para a gente fechar, a escolha, sabe, pessoal, na vida, quando a gente chega num nível que a gente pode escolher, né? A Elisandra viveu isso, ela pôde escolher em determinados momentos, talvez ela não poderia, né? Então, o trabalho, pessoal, ele precisa ser humanizado, né? Porque senão o nível de estresse ele fica tão alto que ou as pessoas desistem ou as pessoas adoecem, né? Ô, Prix, pode falar, você abriu o microfone?
Não, pode falar, eu vou deixar para falar também. Ah, então tá bom. Então, deixa eu só contar rapidamente aqui o caso do Elton Maio, né? Então, aí começou, né, todo mundo briguento, todo mundo estressado, né, e aí o Elton Maio, ele começou a fazer uma pesquisa, e sabe qual foi a pesquisa dele, gente? Até hoje eu não acredito que, da forma que aconteceu. Ele começou a trabalhar numa empresa, e aí ele começou a diminuir a luminosidade. Engraçado que eu tenho isso comigo, não sei se vocês também são assim. O dia que eu acordo, que o dia tá bonito, eu tenho mais energia. O dia que eu acordo, que tá feio, que tá nublado, e aí que eu tenho que sair pro meu pilates, ou eu tenho um compromisso de manhã, sempre me dá uma preguicinha, assim, um bodezinho por conta do tempo. Porém, o Elton Maio, ele descobriu exatamente o contrário. Ele começou a reduzir a luz, imagina quem trabalha no operacional com a luz ruim, né? Eu acho que é péssimo. Você está no computador, por exemplo, se tiver escuro, né? Eu acho que é horrível. E ele começou a diminuir a luminosidade, diminuiu, e não afetou em nada a produtividade. E aí ele foi mais avante nos estudos dele. Ele começou a entender o seguinte, que a Lília está falando, dia nublado, tem disposição, a Lília é o contrário. A Lília, então, bateu com os estudos do Maio. Ele, pessoal, começou a entender o seguinte, que o que estressava as pessoas não era a questão estrutural, que no caso, o teste que ele fez na experiência de Haythorne foi com a luminosidade, não era. O que estressava as pessoas era o fator psicológico e não o fator estrutural. E aí ele descobriu mesmo que o que tinha de mais importante era os relacionamentos, e não a questão estrutural, né? Então, ele começou a observar as tarefas, o ambiente, a tecnologia, a organização, mas ele teve a comprovação que o que deixava as pessoas estressadas eram os companheiros e não as situações de trabalho. É lógico, se você for para uma escola ruim, que não tem material, que não tem computador, e é dificuldade, e não tem EVA, e não tem isso, não tem aquilo, é ruim. Mas o que estressa mesmo no ambiente profissional são as pessoas que não estão comungando com a gente da mesma forma, seja trabalhando em equipe, se doando da mesma forma que tem que doar, fazendo bem feito, não tendo retrabalho, né, fazer errado, tem que fazer de novo, isso tudo cansa muito mais do que o trabalho em si. E aí, a partir disso, né, os desdobramentos da pesquisa que Mayon fez, ele descobriu o seguinte, que as pessoas gostam de ter a dinâmica do grupo, a motivação, a comunicação, a liderança, e isso que iria salvar os trabalhadores daquela rotina exaustiva, porque Maio descobriu que as pessoas têm atitudes, as pessoas têm sentimentos, elas têm necessidades diferentes, elas têm inteligência, elas têm aptidões, né? Então, ele colocou, a partir de Elton Maio, gente, só isso, 1945, olha só, na Segunda Guerra Mundial, é que entendeu que o homem era o centro do processo, e que os relacionamentos, e é assim mesmo, gente, olha só, você estressa por conta do computador, que a internet está ruim, é um nível de estresse. Agora, quando uma pessoa que trabalha com você te faz raiva, o nível de estresse é muito. E como as pessoas já estavam totalmente desgastadas, totalmente cansadas, precisava entrar a questão das relações humanas no ambiente profissional, porque até então, todos os teóricos, eles tratavam o homem como máquina, e nós não somos máquina. É isso que a Elisandra falou. Asilo de manhã, SESI à tarde, faculdade à noite. Ainda tem serviço de casa, ainda tem vida, né? Porque você tem que comprar um presente para alguém, você tem que ir no aniversário de fulano, você tem que ao culto, você tem que ir à missa, você ainda tem outra, você tem que visitar sua mãe, você tem que, nossa, tem que ir no supermercado, você tem 500 coisas, né? Então, achar que nós somos máquinas, não, parece que
a Laura também colocou alguma coisa aqui que eu vi rápido no chat. Ah, quando eu trabalhava na Jaguar, o que é que você falou, Laura, rapidamente aí? Deixa eu ver. Na época da Jaguar, eu comemorava quando conseguia ter 6 horas de sono por noite, trocava o almoço para dormir um pouco. É um cansaço muito grande, imagino. Uma cobrança muito grande, né? A Júlia, eu também sou assim. Ó, a Júlia e a Lília preferem dia nublado. Não, eu não gosto desse sol, esse calorão, não, mas o céu azul, ele me dá uma, uma energia, assim, eu fico mais animada com as coisas, né? Nossa Senhora, aí, todo mundo dormindo, né? E essa realidade, Laura, que você está falando aí de trocar comida por sono, isso é a realidade de muitos alunos do Unifagoc, tá? Porque hoje, né, vocês aqui, parece que a grande maioria, igual a Lília, volta para casa, lá em Piraúba, está na casa da mãe dela, a Júlia, a Laura, a Priscila nem se fala, porque mora com vó, a comidinha deve estar quentinha lá, né? A Rafinha, eu tô quase trocando. Você sabe que é muita realidade dos nossos alunos, né, gente? Porque os alunos acordando muito cedo, ó, os alunos que vêm de fora, por exemplo, senador, de Vinésia, nossa, esses alunos acordam muito mais cedo, porque eles pegam no serviço 7 horas, né, para poder parar mais cedo, porque eles têm que sair de lá mais cedo, porque é mais longe, né? Nossa, essa galera, eu já ouvi muito lá no NAI, aluno falando, Molica, eu chego em casa, eu bato na cama, eu prefiro dormir do que comer, eu durmo com fome, de preguiça, né, porque não tem a estrutura, né, de chegar em casa, ter uma comidinha quente, ter um pãozinho ali, né, realmente bem complicado. E a Lucinha fala que a galera come muito miojo, a Lucinha visitava muitos alunos, né, por conta do vestibular social, ela falou, Molica, minha filha, o povo só come miojo, porque é rápido, né? Pão com ovo é vida, aí, ó, pão com ovo é ótimo, né? Então, pessoal, realmente, né, é um desgaste muito grande, é isso que a gente precisa entender, tá? Então, nesse contexto histórico, rapidamente aqui, as modificações no mundo do trabalho, aí veio o fortalecimento das relações humanas que precisam muito ainda, e aí que a gente chega, tá bom? Aí que a gente chega. A pedagogia voltada à empresa não é algo novo, já vem de décadas, e no momento atual tem gerado discussões a respeito do assunto, principalmente porque com a nova onda da globalização mudou muito o perfil profissional, né? E a gente tem que pensar também que a geração que está vindo agora é uma geração que não tem a mesma cabeça das gerações anteriores, né? De aceitar tudo. A questão trabalhista, graças a Deus, melhorou bastante, né? Hoje está mais difícil, tem pessoas trabalhando sem carteira assinada, sem as condições de trabalho, fazendo hora extra, mas ainda faz muita hora extra, né? O pessoal que está no comércio faz muita hora extra. Então, esse espaço todo, né? Essa história triste de tudo que aconteceu para chegar hoje, é que deu margem à nossa profissão. Então, né, assim, não é a melhor forma das conquistas acontecerem, mas, né, nós somos os mais indicados para transmitir a maneira correta de como lidar com os funcionários e como ensinar. Então, a pedagogia, ela é forte. Hoje, a pedagogia ela é mais forte nas franquias, tá, pessoal? Toda franquia tem pedagogo, e contratam muitos pedagogos, muitos, né? Por quê? Porque a franquia, ela precisa de um padrão, né? As pessoas precisam ser treinadas, cada empresa tem sua característica diferente. Se você fizer estágio, igual a Amanda, por exemplo, sempre teve 2 estágios, uma pública e uma particular. Em 2 particular, é diferente. Você pode dar aula para a mesma série, eu estou na educação infantil com criança de 4 anos no Apogeu. Aí depois eu fui para a educação infantil com criança de 4 anos no Sagrado. É totalmente diferente. Então, a pedagogia, ela está aí porque ela tem que ensinar as pessoas a trabalhar, não é? Porque tem características diferentes, né? E a lindeza da nossa profissão, que é democratizar o acesso, melhoria das condições de vida das pessoas, porque quando as pessoas são bem treinadas, quando elas fazem um serviço bem feito,
Essa semana, alguns de vocês aí devem ter assistido a live da Marley, que é colega da Patrícia, lá no Anglo, né? Ela é professora de matemática e agora professora de literatura também. Nossa, como foi legal, né? E como a gente sente que realmente ela é uma professora diferenciada. E por ser uma professora diferenciada, com certeza ela tem a satisfação, a realização, tem a oportunidade de trabalhar numa particular, numa pública também, e demonstra uma pessoa muito feliz com o que faz, né? Então, a gente precisa realmente ensinar, preparar as pessoas e para que haja uma boa convivência, a liderança seja boa para promover essas mudanças e alcançar os objetivos que a gente tanto precisa, né? Então, cada empresa é uma, ele é criativo, ele é decidido, ele é flexível, principalmente essa geração que está vindo cada vez mais, quer ser feliz no percurso. Vocês não aceitam o que os pais já aceitaram, nem eu em relação aos meus pais, aos meus avós, né? Todo mundo achava que estava empregado, já tinha todos os ganhos possíveis e inimagináveis. Hoje não, a gente quer trabalhar, quer sim, mas a gente quer ser feliz também, né? Então, isso, houve uma valorização muito grande a partir da pedagogia, também uma junção muito interessante, né, da pedagogia com a psicologia e a administração. Quando essas três áreas aqui, nossa, o sucesso do RH, com certeza ele é grande, com certeza tende a acontecer, né? E aí, quem tem a fórmula, né? Quem dera se a gente tivesse a fórmula dessa felicidade perfeita. Você chega na empresa, você é bem recebido, você é bem treinado, as pessoas te tratam com humanidade, né? Nós estamos ainda vivendo um momento de muita luta, né? E aí, com certeza, isso tem um caminho muito próspero para lá frente, porque alguns descobrir que é a educação que vai resolver os problemas do país, né? Tanto na educação formal, quanto no caso aqui nosso da educação profissional e também em outros setores, né? Mas o mais difícil é produzir essa mudança no coletivo, né? A pressão é muito grande. A empresa, gente, ela quer produzir, né? A Júlia está lá na Itatiaia agora, ela deve estar vendo isso, a cobrança, como é que tem que acontecer, e não é fácil, né? Mas... Nossa, o tempo todo, não pode parar nem um segundo. E os horários muito contados, né, ô Júlia? De banheiro, café, e deu horário, e se não pode demorar, o horário de almoço, a cobrança. Tudo regradinho. Até agora, até com a questão do Covid agora também, eles estão regulando até o tempo no refeitório na hora do almoço. Não pode ficar lá mais do que 20 minutos. Então, você tem que entrar na fila, servir seu prato, sentar, almoçar e levantar em 20 minutos. Sem contar que agora eu tenho que lavar a mão, colocar a luva, colocar a máscara, tirar a máscara, tem ainda todo esse processo. Fazer tudo em 20 minutos. Não é fácil, não. É igual o pessoal de banco. Sabia que o pessoal de banco, gente, que trabalha 6 horas, eles têm 20 minutos de almoço? Só que a galera vira um raio, né? Eles a maioria pede marmita, né? Ou quem traz, coloca, aí, ó, que eles fecham o ponto deles no próprio computador que eles estão trabalhando, né? Porque quem trabalha 6 horas tem 20 minutos de intervalo. Então, o pessoal de banco também é assim. As meninas falam que, nossa, quando chega em final de semana, elas já acostumaram a comer tão rápido, né? Porque, ó, as meninas contam, né? O pessoal da administração. Elas fecham o ponto dela, fechar o caixa, né? Sobe, porque a cozinha é lá em cima, né? Sobe, esquenta, come, escova o dente, desce em 20 minutos. E tem que ser 20 minutos. Na verdade, é 15, mas as empresas dão 20 para o pessoal que é de banco. Até no meu caso, que eu sou atendente, aí eu logo lá no sistema, que é o que eu recebo ligação. Aí, por exemplo, se eu vou no banheiro, eu tenho que colocar a pausa lá. Aí eu tenho 15 minutos. Aí fica lá o tempo contando. Eu tenho 15 minutos para ir no banheiro e voltar. Aí, se eu vou tomar café, eu tenho 15 minutos também. Fica lá o tempo contando, cronometrando meu tempo de café. Eu tenho que ir e voltar rapidinho.
Tudo é Você tem, cronometrado. você tem que voltar com 13, com 14, É, porque se voltar com 16, já aparece no relatório lá da sua chefia que você... aí já aparece para mim assim, tempo de pausa extra. Pois é, tá Aí vendo? fica vermelhinho lá, vai constando o tempo que tá Ai, mais. meu Deus, que coisa, né, gente? É esse mundo que nós estamos vivendo. Eu sou suspeita, mas porque eu vivi empresa desde 93, mas eu acho que a vida acadêmica é tão mais livre, sabe? Nossa, eu acho que a vida acadêmica é muito mais livre. As férias que a gente tem férias em julho, a gente emenda o feriado. Por exemplo, você lá na Itatiaia, se você emendar um feriado, você fica com hora negativa, você tem que pagar essas horas depois, né? São 30 dias de férias no ano. Ah, eu ainda vejo assim, porque o nosso trabalho é um trabalho muito intelectualizado, né? Então, a gente não. É lógico, quando você vai servir o almoço das crianças, quando você vai servir a merenda, ou quando você vai dar o banho, quando você vai distribuir uma tarefa, a gente meio que fica igual o filme, né? Muito mecânico ali, mas não é um serviço mecânico 24 horas, né? Então, as relações humanas, essa inter-relação do indivíduo com a organização, a contribuição que a gente tem a oferecer nessa área é muito importante, né? Aqui é só um pensamento da Ana Sharp, do livro A Empresa na Era, né? Começamos pela era do fazer para sobreviver, enveredamos pela era do ter, exatamente isso que aconteceu na história, né? Entramos na era do ser, em busca do conhecimento, da comunicação, que é a era que começa a pedagogia organizacional, que é a de relações humanas, né? E agora a gente está na era do parecer, né? Tudo tem que parecer legal. Mas a evolução é exatamente essa aqui. Então, as pessoas, pessoal, não fiquem tristes com a minha fala, tá? Não fiquem tristes com a minha fala. Mas eu estou aqui vendendo a minha hora. A gente tem que entender isso melhor. É tudo despesa, custo, é lucro. Então, qualquer um de vocês aí que for contratado, principalmente por uma escola particular, a cobrança é muito grande pelo resultado, né? Então, eu estou aqui, eu não estou dando aula, eu estou vendendo a minha hora de aula, eu estou ministrando uma aula, né? Por quê? Porque toda empresa, seja, até, por exemplo, a Elisandra, que está lá no asilo, que é sem fins lucrativos, é um negócio, porque mesmo uma empresa sem fins lucrativos, todos os funcionários têm que ter carteira assinada, todos os funcionários recebem férias, todos os funcionários recebem 13º, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, raramente, né, existe uma empresa que ela é simplesmente custeada totalmente sem fins lucrativos, né? Então, muito complicado, mas a gente tem que entender que nós vivemos num mundo capitalista, né? Em 2010, eu tive a oportunidade de ir a Cuba, não sei se eu já falei isso com vocês, eu fui a Cuba, era uma vontade muito grande que eu tinha, meu marido, a gente ia a Cuba, um país ainda, 2010, Fidel ainda estava no governo, né? Um país extremamente fechado, eu fiquei em Cuba 17 dias, voltei sem entender, né, porque lá não tem, até hoje, né, a internet muito ruim, não tem celular péssimo, na época nem tinha, as pessoas vivem em função do governo, a casa é do governo, quando ela vai passear, ela passeia aonde o governo quer que ela vai, ela faz a faculdade que o governo escolhe para ela fazer. Então, é muito diferente. A gente aqui vive num país capitalista, onde você precisa do dinheiro para tudo, né? Para sobreviver. Porque quem hoje, aqui no nosso país, vive com um salário família, passa fome, né? Ou, meu pai que fala isso, né? Não passa fome, mas passa muita vontade de comer, que é também muito triste, né? Então, a gente vive num país capitalista, então é lucro, lucro, lucro. Cada vez as salas vão estar mais cheias, cada vez a tecnologia vai estar favorecendo, né? E isso com certeza é muito forte. Então, a preocupação das empresas, mas também as empresas perceberam que não pode tratar o homem como máquina, porque isso também não vai dar certo, né? Então, a cada mudança, surgem muitas tensões nas relações humanas e o pedagogo deve identificar essas diferenças
essas diferentes tensões, propor soluções, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais amena, né. Aqui é só uma brincadeira, né, para a grande maioria dos seres humanos do planeta, mais da metade da vida é consumida nas empresas. Digo consumida porque ainda não aprendemos a desfrutar do trabalho. E desfrutar do trabalho é quando você trabalha numa empresa onde o ambiente é bacana, o salário é legal, as pessoas são legais, né, e isso demora um pouco para acontecer, né. Já pensou trabalhar num lugar assim? Né? Até para ir no banheiro é difícil, né. Então, a gente vivendo sempre na necessidade de aprender, né? Também uma brincadeira aqui para a gente fechar. Dom Covim, né? A necessidade de aprender do mineiro, né? Dom Covim, Oncotô e Proncovô, né? Então, é o meu passado, é o meu presente, e o Proncovô é o meu futuro, é onde eu quero chegar. E todo mundo, né? Seja, aqui em Ubá a gente tem eu tenho mais 2 minutos, Prix. Eu tenho a história dos empresários que ficaram ricos aqui em Ubá, é uma história totalmente diferente da nossa região, né? Ubá e região é uma história totalmente diferente daquelas pessoas que foram bem-sucedidas pelo estudo. Se a gente pega a história dos empresários de Ubá, né, aconteceu essa semana aí a tragédia da perda do Paulo Pasqualino. O Paulo Pasqualino, ele, por exemplo, é um empresário de sucesso nacional e chegou a exportar e tal, mas o Paulo Pasqualino, ele deve ter estudado até a 5ª série, né? Então, a cultura nossa aqui da região, de grandes empresários, de pessoas muito bem-sucedidas, nas décadas passadas, né, era aquele trabalhador que veio de baixo, né, Dom Covim, Oncotô, Proncovô, e chegaram ao sucesso. Só que, hoje, se os filhos do Paulo Pasqualino quisessem montar uma paropa sem estudo, é praticamente impossível, né, por isso que eles têm tantos consultores, tantas pessoas aí que ganham um salário bacana para poder orientar, porque aquele mundo de comprei uma máquina, sou um bom operador e vou construir um patrimônio, hoje em dia isso ficou bem difícil, né, então a necessidade de aprender, ela é muito constante, né, então a pedagogia hoje, modificar e ampliar a atuação, pessoal, vocês têm que viver, eu não vou viver, mas vocês vão ter que viver o momento onde a educação vai ser valorizada, porque não é possível, se você, assim, eu que gosto de viajar, todo lugar que eu vou, eu fico sempre perguntando, como é que é a educação superior, como é que é o ensino, como é que é as crianças e tal, e todos os países que se dão bem são os países que investiram na educação, não é possível, pessoal, eleição aí agora, nós temos que pensar, meu Deus, a última vez que eu fui na Câmara dos Vereadores aqui de Ubá, foi o ano passado, no Dia da Mulher. Março do ano passado, foi a última vez que eu fui na Câmara de Ubá. A Câmara dos Vereadores ia homenagear as mulheres, não sei o quê, e o Ricardo pediu que eu fosse representando a FAGOC para poder ser homenageada. Gente, eu nunca vi uma junção de tanta gente que fala errado, né, enfim, a eleição está aí, nós temos que pensar, porque a educação precisa realmente ser valorizada, né, então, atualizar-se com a realidade, né, tornar um centro de investimento, adotar estratégias de preparar, ensinar e orientar os funcionários, porque o funcionário, quando ele aprende a trabalhar, a vida dele fica mais tranquila, pessoal, com certeza, é muito ruim a gente não ter o domínio, vocês vão passar aperto demais, vocês vão, nossa senhora, vocês ainda vão chorar muito de aperto e vão passar mal e vão ter muita dor de barriga, porque a aprendizagem, ela não acontece do dia para a noite, né? Vocês ainda vão sofrer muito, mas se vocês tiverem a preparação, vai ser, com certeza, tudo muito mais fácil, né? Então, o pedagogo atua como conselheiro de carreira, a liderança, os projetos, né? É uma questão que acaba que a gente consegue fazer legal na empresa, são as datas comemorativas. Gente, como uma mulher da produção, ela se sente uma princesa
se ela recebe uma flor, se ela recebe um bombom no dia da mulher, no dia das mães, né? A gente tem esse... Ah, legal. Nossa, a gente faz umas coisas bem bacanas, né? Eu peguei uma época muito boa que a gente fazia festa do Dia das Crianças. Nossa, eu fazia festa do Dia das Crianças no Horto Florestal. Ainda bem que eu vivi uma época lá atrás que eu tenho história para contar. Nossa, isso é humanizar a empresa, né? Porque quando a gente agrada o filho do funcionário, você agrada o funcionário. Nossa, eu já fiz coisas lindas de Dia dos Pais, de Dia das Mães, festa de Natal, e aí o EVA que está na nossa veia, né, ele aflora, e é muito interessante, né? Então, treinar os funcionários, isso é mais importante. Eu torço muito, eu acho muito legal o público, muito, 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 eu acho que vocês devam, sim, buscar a estabilidade do serviço público, mas o aprendizado maior, hoje, tá, gente, falando da minha realidade lá de trás, porque eu também já fui supervisora da Escola Polegarzinho, lá de Rio Branco, se a Grace estiver aí, ela vai saber, o aprendizado, né, quando você está na escola particular, o aprendizado, a cobrança é muito maior, mas o aprendizado, eu fui supervisora do Polegarzinho, né, depois virou Gastão de Almeida, né, Grace? Mas aí eu já estava aqui em Ubá, mas meus filhos estudaram no Polegarzinho, era como se fosse, na época, né, era a melhor escola particular lá em Rio Branco, tinham duas só, não, tinham três, e a Polegarzinho era melhor, eu trabalhei lá, meus filhos estudaram lá, então é um aprendizado muito grande, né, mas vocês também não podem perder de vista a estabilidade, e também, na verdade, pessoal, a vida da gente muda, que eu nunca pensei que eu viesse para o Ubá, e quando eu formei a FABOC nem existia, né, então a gente tem que estar preparado, e essa preparação vem através do treinamento, e a gente pode preparar as pessoas, né, então isso é muito legal. Então, agradar a todos, né, segredo do fracasso, nunca a gente vai agradar, pessoal, não, nossa, e quanto mais a gente acha que está fazendo legal, você está desagradando um monte de gente, né, conquistar mais confiança da diretoria, dos colaboradores, né, contratar uma mão de obra qualificada, intensificar o treinamento, reter e manter aquelas pessoas boas, né, é isso, né, porque não adianta vocês terem a ilusão que vão trabalhar lá no anglinho, lá no integral do anglinho. Se não tiver dando lucro, fecha, 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 fecha. Não, agora a gente já está como colegas de trabalho, né, vocês estão mais para formando profissional do que para aluno, eu posso ser bem clara com vocês. Lutem por cada aluno que vocês tiverem, porque cada aluno que perder, o risco de vocês perderem o emprego também é iminente, né? Vocês já sabem disso, como estagiários, muitos que passaram por escola particular, sabem muito bem a pressão que é, né? Então, é um desafio, mas o aprendizado, vocês levam para a vida o tempo inteiro, né? Então, o futuro tornou presente, nos pegou desprevenido, despreparado para enfrentar essa nova maneira de viver, e nós temos que nos reinventar a todo momento, né? Então, vamos acreditar na nossa profissão,